né, a gente falou sobre essas questões dos bancos, essa questão do institucional entrando em cripto, né? A gente viu que a gente teve a criação do ETF de Bitcoin à vista no ano passado, temos né, pedidos de novos ETFs. Em 2020, a gente viu as primeiras empresas comprarem cripto dentro dos seus balanços, né? A Tesla e a MicroStrategy. Cara, uma coisa que a gente pergunta, que a gente sempre discute no mercado, se isso pode acontecer, eu queria saber a visão dos dois, é o seguinte, cara. Vocês acham que as empresas elas podem acabar adquirindo muito Bitcoin dentro dos seus balanços e acabar maquiando os resultados financeiros dessas empresas? Então, por exemplo, a empresa ela tá dando mais lucro porque ela tem Bitcoin dentro do seu balanço, o Bitcoin teve uma valorização, mas a operação dela não teve um crescimento tão grande em relação ao lucro dela que talvez possa ter sido maquiado pelo Bitcoin. Assim, é uma pergunta meio pouco maluca. No Brasil, a Amélios fez isso, né? A Amélios tá com ela. Na verdade, até a semana teve a notícia de que eles tinham... Um mês atrás eles tinham feito a primeira compra, anunciaram e falaram que, olha, vamos botar essa política mais como meta da empresa. Eles anunciaram ontem, na verdade, uma Assembleia Geral para aprovar essa política de ter o tesouro deles em Bitcoin, muito seguindo a estratégia da MicroStrategy, agora Strategy no rebranding, né? Eu não chamaria de maquiagem, tá? O que você tem a ver é o seguinte, à medida que essa adoção de Bitcoin no tesouro da companhia, ela passa a ser mais importante, mais relevante do que a própria atividade inicial da empresa, aí, cara, não é questão de estar maquiado. Aí o cara que está comprando ação daquela empresa, ele tem que ver o que aquela empresa faz. O que é mais importante aqui? É mais importante o software de Business Intelligence da Strategy ou mais importante o que ela está fazendo, a engenharia financeira que ela está fazendo com o Bitcoin? Hoje, a parte de Bitcoin é muito mais relevante do que o core da empresa lá. Ela continua com o negocinho dele, até porque ela tem que estar, tá? Senão ela não consegue fazer por regulação essa tesouraria. Mesmo vai valer para Amélios. Cara, em algum momento a estratégia de Bitcoin ela vai ser mais relevante para o resultado da empresa e para a empresa e para a ação da empresa do que a atividade, vamos falar assim, inicial dela, que é a questão de cashback, incentivos e tudo todo, o mercado vai ter que dizer. Não deveria, né? Mas... Cara, eu não sei se não deveria, cara. Assim, se o cara, no final das contas, o cara, assim, cumpriu as obrigações, chamou os acionistas, fez uma assembleia, votou-se a maioria, é isso, cara. Para isso serve limitar. Não tem dogma, tá? Então, assim, ó, regulação permite, não estou infringindo nenhuma lei, chamei meus acionistas, fiz uma assembleia, votei, a maioria passou, toca pau. Quem não quiser, foi o que a Strategy fez lá atrás. A Strategy, só para lembrar, ela começou isso lá em agosto de 2022, se eu não me engano, e ela fez uma assembleia, muito parecida com o que a Amélios quer fazer, onde eu vou, olha, a gente tem 500 milhões em caixa, 250 milhões de dólares eu vou comprar Bitcoin, 250 milhões eu vou fazer uma recompra dos acionistas que não querem ficar em empresa com essa nova estratégia, eu recompro as ações dela. É muito o que a Amélios está pretendendo fazer aqui. Então, ok, tudo às claras, tudo feito com a governança apropriada, não vejo problema nenhum. Tá? Isso poderia criar algum tipo de sensibilidade do Bitcoin em termos de preço? Porque à medida que você tem esse... Aumenta a demanda. Se toda empresa no mundo hoje começar a querer ter alguma parte do caixa do balanço dela em Bitcoin, não tem Bitcoin para todo mundo. Essa é a principal tese de Bitcoin, inclusive defendida pelo Michael Saylor, que é o cara da Strategy, né? Que Bitcoin é isso, pouca gente entende, pouca gente tem, muita gente vai querer. É isso aí, define a tese de Bitcoin e cada um vai comprar pelo em preço 3 frases. Estão aqui as 3 frases. Pouca gente entende, pouca gente tem, muita gente vai querer. Ponto. Você tem que acreditar nisso. Portier, eu acompanho o seu trabalho também na rede social, cara, eu vi que você foi lá em Davos. A minha primeira curiosidade ao estar olhando você lá é, o que estão falando lá de Bitcoin, de stablecoin, porque eu acho que foi a primeira conferência de Davos que, de fato, esse foi um assunto muito falado, né? Inclusive nas entrevistas de Jamie Dimon, acho que o Ray Dalio também falou, né? Então, caras muito, muito grandes falando desse assunto como algo que vai importar para a indústria financeira. Cara, Davos a gente vai todo ano. Esse ano foi o meu 5º ano em Davos. Esse ano a gente fez um negócio super legal, porque teve uma Brasil House lá, com não só o BTG, como outras empresas também. Davos é um lugar muito bom por algumas razões. Primeiro que, cara, você consegue fazer em 3, 4 dias uma penca de reunião e de conversas com gente do mundo inteiro que você jamais conseguiria fazer
num espaço curto de tempo, assim, a não ser Davos. Então, assim, a produtividade é muito produtivo. E também, assim, Davos tem meio que umas coisas não ditas ali que, assim, as pessoas são muito mais acessíveis porque elas estão lá para isso. Então, é muito bom. E a outra coisa, cara, nessas conversas, você meio que consegue ver para onde está a direção do vento, entendeu? Para onde que o vento econômico, geopolítico, onde é que estão as preocupações, tá? Então, você consegue ter um termômetro muito bom e isso muda muito de ano para ano, refletindo o que está acontecendo no mundo, na parte política, na parte social, na parte econômica. E nos primeiros anos que eu fui, tinha muita coisa de cripto, blockchain principalmente, depois isso arrefeceu um pouquinho. Esse ano foi Bitcoin e muito a questão de stablecoin, e aí sim, essa coisa, eu falo assim, da maturação da tese de cripto no sentido geral da palavra, como tecnologia e como instrumento, como esses novos trilhos, eventualmente, do mercado financeiro. Principalmente stablecoin, e Bitcoin como essa coisa mais, essa possível reserva de valor. Então teve muito, mas a principal diferença desse ano para os anteriores foi a maturidade das discussões. Principalmente ali depois de 2022, com todos os problemas de Terra Luna, FTX, assim, o mundo cripto fez muita gente pensou que o Bitcoin ia para zero naquele momento. Né? O juro subindo. A resiliência do Bitcoin é uma coisa impressionante, tá? Então, mas assim, depois de 2022, tem uma limpada no mercado muito grande, e esse ano foi o primeiro ano que essa coisa do amadurecimento da indústria e dessa convergência da tecnologia e do mercado cripto, que é meio ali as margens da sociedade com a indústria tradicional, ela está de fato acontecendo. E as discussões ficam mais maduras, ficam mais sérias, tem que se preocupar com regulação. Regulação foi disparado o tema mais discutido. É chato, mas tem que se discutir por causa daquilo que foi de indústria financeira. E é esquisito também, porque é global agora, né? Como que essa conversa rola? Rola porque, assim, cada país tem suas visões, você tem que entender onde são as jurisdições. Tem uma competição por jurisdições, quais vão ter que ter a regulação mais flexível, mas ao mesmo tempo que dê segurança para você montar negócios usando o cripto nisso aqui. Então, assim, esse ano foi muito mais madura a discussão. Empresas estabelecidas discutindo, empresas de cripto muito mais robustas e com visões mais amadurecidas, empresas tradicionais, bancos, discutindo. Então, assim, é materialmente diferente do que foram os últimos anos. Né? É interessante isso, porque quanto mais os governos, mais as empresas se envolvem com o Bitcoin, mais eles devem ter influência também sobre o que o protocolo vai ser daqui para frente. Total. Cara, olha só, vamos lá. Só tem dois caminhos para essa tecnologia, para tecnologia e para o ativo, tá? A tecnologia é aquilo. Se a tecnologia é boa, ela tem aplicação de fato pela sociedade, ok, ela vai desenvolver. Aconteceu com várias outras no passado e está acontecendo com o blockchain agora também. Se a tecnologia não é boa, é só especulação, aí, cara, ela aparece, é criada, desaparece e daqui a 10 anos ninguém mais lembra. Cripto tá indo pelo caminho de, cara, a tecnologia é interessante, está sendo desenvolvida e está cada vez mais, vamos falar assim, mainstream. E outra coisa é a questão também do ativo, as empresas adotando, a discussão melhorando, de novo, esse amadurecimento todo que eu falei. Então, assim, e era a nossa tese já, acho que desde ali já é uma tese antiga nossa, essa convergência que eu falei. Óbvio que ali 2022 a gente falou, cara, isso vai atrasar, né? Mas 2022 teve um efeito de atrasar algumas coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo de amadurecer a discussão e de você meio que dar uma limpada no mercado, tá? Você meio que expulsa os maus agentes. Quem era mal intencionado, ou quem não sabia o que estava fazendo, ou seja, ou por imperícia, ou por, vamos falar assim, má conduta, meio que foi posto para fora do mercado, entendeu? Então é muito assim que a gente vê essa questão.